Boa noite a Boa noite, todos. Com muita boa noite. alegria, muita gratidão por mais um estudo da nossa querida Casa de Emmanuel. Toda quinta-feira às 7h30, hoje dando continuidade ao livro Pão Nosso. E vamos adentrar então ao capítulo 14, de título Páginas. E como eu vou fazer o estudo da noite de hoje, também sou quem vai fazer a prece de abertura. Então, convido a todos a fechar os nossos olhos para a nossa prece. Querido amado Mestre, é com muita gratidão que viemos aqui pedir humildemente a presença dos nossos mentores e protetores, que possam estar nos guiando nas palavras, nas ideias, para que possamos tirar desse texto a maior sabedoria possível, mas principalmente colocando em prática em nossas vidas, porque sabemos que teoria sem prática não gera evolução. Possamos então ser abençoados nesse manancial de conhecimento, hoje e sempre, graças a Deus. Bem, vamos lá. Vamos compartilhar a tela. Então, nosso estudo da noite de hoje tem como título Páginas. E páginas já diz tudo, né? O que são as páginas? O que representam as páginas? É o conteúdo. São os livros, né? Fazendo aí, ele faz referência aos livros. Mas hoje, né, com toda a modernidade e a tecnologia, nós podemos ampliar essas páginas a todo e qualquer conteúdo que nós acessamos. E que tipo de conteúdo temos acessados, né? Que profundidade temos dado a esse conteúdo? O que realmente a gente se dedica, né? Porque muitas vezes a gente vê muita coisa, ouve muita coisa, mas realmente não se aprofunda ou até se aprofunda, mas se aprofunda no que não interessa, em vez de se aprofundar no que interessa. Então, dedicamos muitas horas, nos aprofundamos com inutilidades, com coisas que não vão ajudar em nada e muitas vezes vão até prejudicar. E, por exemplo, os estudos espíritas, todo o conteúdo que o Espiritismo nos traz, a gente às vezes muitas vezes mal a gente comparece ali uma vez por semana na palestra, ainda ouve ali muito de má vontade, com aquele ouvido de mercador, entrando por um ouvido, saindo pelo outro, dormindo na palestra, e deixamos de nos aprofundar, porque seguimos a religião exatamente com aquela cultura que já trazemos geralmente de outras religiões, né? De que estamos ali batendo ponto, cumprindo com aquela tarefa, como se aquilo fosse o suficiente. E o mais importante de ir ao centro não é o fato de você estar lá presente, que é o mais importante. O mais importante é exatamente o acesso ao conteúdo, o acesso à informação que você está recebendo na palestra. Lembrando que a palestra, mesmo até quando você presta atenção, ainda é pouco, porque ela geralmente é só uma pitada, é um início para que você depois vá às origens, vá direto aos textos ao qual aquela palestra se baseou, e aí você leia, se aprofunde, tire suas conclusões, porque a gente também não pode esquecer que toda palestra está imbuída ali dos preconceitos do palestrante. Então é preciso que você também busque, que a palestra seja só esse instrumento de apresentar o assunto, mas que você vá atrás, que você corra atrás, busque, leia conteúdos sobre aquele assunto, se aprofunde e a palestra seja só esse ponto de partida, né? Então, podemos nos distrair ou nos alinhar ainda mais com a nossa evolução espiritual, dependendo do conteúdo que a gente acessa. Podemos nos aprofundar nas práticas do que nos distancia da linha de ascensão, né? As páginas representam o nosso nutriente espiritual. Como estamos nutrindo qual dos animais internos, né? Tem aquela história de que temos um lobo bom e um lobo mau dentro de nós, né? Então, e como que a gente alimenta esses lobos?
com o que a gente lê, com o que a gente ouve, com o que a gente vê. E aí, dependendo do alimento, é, as abelhas, por exemplo, se alimentam do mel, se alimentam do néctar das flores, mas o urubu se alimenta de carniça. Então, a mesma coisa acontece com o nosso espírito. Se você acostuma o seu espírito a se nutrir só de porcaria, a gente vai se tornando como se fosse um urubu espiritual. Se você vai nutrindo o seu espírito de mel, de sabedoria espiritual, você pode se tornando o quê? Uma abelha espiritual. Então, a gente tem que, né? Como estamos nutrindo o nosso espírito? Que tipo de espírito queremos que o nosso espírito se torne em termos de vontade de nutrição? Então, por fim, as nossas páginas serão escritas a partir do conteúdo que nós nutrimos, porque a nossa encarnação também é um livro. A nossa encarnação é um livro aberto a todos aqueles que estão à nossa volta. A gente não precisa necessariamente escrever a nossa biografia no papel. Ela já está sendo escrita a cada dia, no nosso dia a dia, nos nossos exemplos, no nosso lidar com a família, com os amigos, no trabalho, com colegas de centro, nos trabalhos espirituais. A todo momento estamos escrevendo páginas que servirão de conteúdo, em especial, mais importante, aos nossos filhos, né? Que seriam ou nossos tutelados, mesmo que não sejam filhos de sangue. Seria a nossa responsabilidade mais direta. Mas indiretamente influenciamos a todos à nossa volta. Então, a importância de como será esse livro, como serão as páginas que vamos escrever. Vai depender do conteúdo que a gente absorve. Porque você só pode escrever, a gente aprende a escrever, a gente aprende a escrever lendo, né? Tanto que quem lê muito geralmente erra pouco português. O meu irmão sempre falava isso. Quando eu era mais novo, eu tinha muita dificuldade. Ainda tenho até hoje, né? Mas aí a tecnologia facilita bastante esse lado para gente. Mas quando eu era mais novinho ali, que tinha que ficar escrevendo tudo na mão e não tinha corretor, meu irmão sempre dizia: você tem que ler mais, você tem que ler mais. Porque quando a gente lê muito, a gente automaticamente também começa a errar menos, porque a gente aprende a escrever lendo. E para a gente escrever bem, espiritualmente falando, as páginas da nossa vida, é preciso então que a gente leia coisas boas para que a gente consiga escrever. E a mensagem que Emmanuel nos escolheu para nós na noite de hoje está em Tiago, capítulo 3, versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Primeiro, eu pesquisei que esse Tiago não ele é o Tiago justo, o dito irmão de Jesus, e não o Tiago apóstolo, né? Nos evangelhos de Mateus e Marcos, ele é designado pela palavra Adelphos do grego, que pode ser traduzido como irmão biológico, mas também como um parente muito próximo, né? Um primo, alguém muito próximo. Foi uma figura central na igreja cristã primitiva e desempenhou um papel importante na comunidade cristã de Jerusalém. Embora ele não tenha sido um dos 12 apóstolos, ele é mencionado várias vezes no Novo Testamento. Tiago nos lista nessa mensagem uma série de virtudes e valores necessários para julgarmos se um conteúdo vem do alto ou não, seja vindo de encarnado ou de desencarnado numa psicografia. Jesus já dizia: se reconhece a boa árvore pelos seus frutos. Devemos ter cuidado com o brilho das palavras ou o nome do autor e nos focarmos mais no conteúdo. Geralmente, espíritos superiores compreendem grandes conhecimentos em poucas palavras. Já espíritos preocupados em enganar escrevem muito, mas falam pouco. Então, a importância da gente, através dessas virtudes que Tiago enumera nessa passagem, são como se fosse um caminho para a gente seguir ao a gente ler um livro, seja psicografado ou não, seja de um encarnado ou de um desencarnado, a gente conseguir detectar naquele conteúdo
no espírito das palavras, o que realmente aquele texto tem de bom ou não, né? Ou se trata de um texto falacioso, de um texto enganoso. Então, basicamente, esse vai ser o estudo nosso da noite de hoje, sobre essa, essa virtude, essa importante habilidade que temos que desenvolver de crítica sobre todo e qualquer conteúdo que a gente absorve. Abro para vocês. Vitor, eu vou falar um pouquinho a respeito desse versículo, né? Porque você sabe que eu gosto muito de tentar entender, né, essa passagem naquele momento. E eu procurei saber, e Saulo César, que é um estudioso, né, desses evangelhos todos, ele traz para a gente que esse evangelho, né, o evangelho de Tiago, ele é pouco estudado, mas ele tem características, ele conta aqui para a gente, né, bem peculiar. Porque esse evangelho de Tiago, ele compõe um conjunto de cartas do Novo Testamento, que está junto com as cartas de Pedro, de João, de Judas e a dele próprio, do Tiago. Ele diz que ele é conhecido como cartas universais. E ele tem o propósito de divulgar a mensagem de Jesus para um número maior de pessoas, não aquelas dirigidas somente àquelas comunidades, né? Como a gente vê algumas mensagens dirigidas à comunidade. Essas cartas, ela abrange muito mais pessoas, muito mais cristãos, né? Numa totalidade. E ele fala também que essas mensagens, elas são importantes por quê? Porque elas dizem respeito aos aspectos do nosso cotidiano, da nossa vida, né? E como devemos nos portar. Então, quando ele está trazendo aí, né, a sabedoria, né, das palavras, né, do que a gente lê, do que a gente fala, no versículo 10, que não é o que a gente vai estudar hoje, que aqui a gente está pegando pelo versículo 17, mas no 10 tem uma fala de Tiago que ele coloca assim: da mesma boca provém bênção e maldição. Ora, tal não deve acontecer, meus irmãos. Então, é tudo isso que você falou, né? Que da nossa boca, né, a gente vai usar a fala para o mal e para o bem, né? Da mesma forma que a gente vai fazer uma escrita boa ou má, né? E assim, agora, com relação a esse Tiago, o Saulo, ele coloca para a gente que esse Tiago é o Tiago menor. Ele deixa assim claro isso nos estudos. E ele fala o porquê que é o Tiago menor, que é filho de Alfeu. Ele diz que isso, quem tira essa dúvida é Emmanuel, no livro Paulo Estevão, e também Humberto de Campos, no livro Pontos e Contos. Tá? Não estou aqui para abrir para nenhum tipo de política, tá? Nem de discordância do teu estudo. Mas, como Saulo é um estudioso, né, e ele tem uma composição de 7 livros, que ele estuda cada um desses apóstolos, então ele trouxe para a gente assim, o porquê desse Tiago ser o menor. Porque existe comentários do Emmanuel dentro de livros que falam a respeito disso. Tá? Então, assim, essa é a minha contribuição, tá? Mais alguém? Então, vamos em frente. Toda página escrita tem alma, e o crente necessita auscultar-lhe a natureza. O exame sincero esclarecerá imediatamente a que esfera pertence, no ciclo de atividades destruidora no mundo ou no centro de esforço de edificação para a vida espiritual. Bem, as páginas se revestem o sentimento de quem o escreve. Muitas vezes o conteúdo pode ser, em parte, bom, mas está revestido de palavras de raiva. E por isso devemos fazer como Paulo, que nos recomendou que a tudo examinarmos, mas apenas reter o que há de bom.
E, ao contrário, muitas vezes também ocorre. Muitas mensagens de ódio são revestidas de palavras doces, de argumentos belos. Mas para termos esse discernimento, é preciso aprofundar nos conhecimentos para conseguir sair apenas da superfície das palavras. Então, a importância da gente, quando estiver lendo, procurar realmente chegar nesse interior, nesse exame sincero, como Emmanuel escreve, querer buscar o sentimento que existe nas palavras, porque muitas vezes a gente enxerga nos dias de hoje a presença de muitos irmãos que, para pregarem ódio, pregarem, né, discriminação, preconceito, às vezes se utilizam de palavras rebuscadas, argumentos muito aprofundados e, né, aparência, né, muitas vezes a aparência física de estar assim bem vestido, num cenário luxuoso ou bonito, tudo que faça com que dê aquele ar de autoridade, um ar de respeito. Só que quando você para analisar as palavras no fundo estão se referindo a preconceito, a ódio, a discriminação. Então é preciso que a gente tenha, e aí a gente tem que ter esse discernimento. Mas espera aí, essa pessoa tão bem vestida, tão aparentando ser alguém de autoridade e falando essas coisas, tá errado. E muitas vezes uma pessoa humilde, uma pessoa mal vestida, com um palavreado até errado, assim, na norma culta, mas que emite palavras de amor, palavras de caridade, exemplos. E a gente vê isso o tempo todo nos trabalhos voluntários da casa, quando a gente trabalha com moradores de rua, que muitas vezes eles nem falam direito, né? Não conseguem nem se expressar muito bem, mas falam palavras de amor, palavras de carinho, palavras de gratidão, palavras de respeito. E aí você percebe no coração daquela pessoa tão doída materialmente, né? Tão humilde ali naquela situação, mas que ela passa bons sentimentos. Então a gente tem que ter esse discernimento e saber que não é só porque a pessoa reflete autoridade que ela vai ter razão, assim como aquele outro que parece estar numa situação de humildade não tem o que acrescentar, né? A gente precisa realmente prestar atenção e ler, como ele bota ali, o exame sincero dos conteúdos que chegam até nós, não importando exatamente as aparências que se revestem, seja materialmente falando, seja da forma escrita, né? Abro novamente para vocês. Isso aí, Vitor, deixa eu falar rapidinho. Só. Isso aí, Vitor, também na casa espírita, muita gente às vezes se impressiona com uma mensagem psicografada em que o espírito lá coloca um nome famoso e tal, fica todo mundo, né? Mas não se atenta ao que está escrito, o texto, o conteúdo. Aquilo ali é que vai dizer se aquele espírito realmente é aquele espírito ou é um outro espírito se passando por ele. Assim como também livros aí que ensina, autoajuda, não sei o quê, depende muito. Tem que ver o conteúdo que está escrito. Vai lá, Júlio. Desculpa. João, todos têm oportunidade aqui para ajudar no estudo. Então, esse parágrafo eu destaquei primeiras palavras do Emmanuel, quando ele diz que toda página escrita tem alma. Tudo isso que o Vitor já falou mesmo, né? Aí eu fiz uma colocação aqui que as palavras elas convertem vibrações mentais que alcançam entendimentos e sensibilidades, exercendo influências e despertando vontades. Então, como ela tem alma, ou seja, ela tem um alcance muito grande para aquele que aonde vai chegar aquela informação. Então, por isso que diz que tem essas vibrações. E o Emmanuel tem aquele livro, né, Pensamento e Vida,
que logo no início do capítulo, O Espelho da Vida, tem uma frase que ele resume bem aqui para a gente, que a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Então, toda ação, né, vai ser comandada pelas nossas palavras. Então, a gente sabe, né, que é uma manifestação da alma, né, e aonde vai trazer os nossos conhecimentos e os nossos sentimentos. Por isso que é importante a gente saber o que a gente vai colocar numa escrita ou mesmo somente numa fala, como o João traz, né? Que às vezes você vê até na internet, não precisa nem na casa espírita, mensagem de doutor Bezerra. Hoje, por um acaso, por acaso não, é muito bom, é o aniversário do doutor Bezerra. Então, falar dele é muito importante para nós. Então, às vezes, tem uma mensagem que diz que o espírito é doutor Bezerra. E quando você lê toda a mensagem, ali não condiz com as expressões que o doutor Bezerra traz de uma atitude de um cristão. Então, a hora que a mensagem leva a medo, não pode ser doutor Bezerra, né? Então, a gente sempre tem que ter essa peneira. E a gente tem um livro na doutrina espírita, que é o Livro dos Médiuns, e lá na questão 266, eu busquei bastante questões do Livro dos Médiuns para trazer para esse estudo de hoje. Na questão 266, tem lá a explicação para a gente dizendo: submetendo todas as comunicações a um exame escrupuloso, investigando e analisando o pensamento e as expressões, como se faz quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando sem hesitar tudo que peque contra a lógica e o bom senso. Então, a própria obra, né, do Kardec, lógico, guiada pelos espíritos superiores, traz para a gente que a gente, sem hesitar, a gente tem que fazer essa peneira, a própria peneira lá do Sócrates, né? Do que é útil, do que é verdadeiro, né? Então, a gente tem que ter essa atenção no que a gente escuta e no que a gente reproduz, né? Perfeito. Kardec é conhecido como o bom senso encarnado, né? Por Camille Flammarion, no seu funeral, deu esse testemunho, falando que Kardec era o bom senso encarnado. E é exatamente o que a gente precisa. E o exemplo do João foi perfeito, completado pela Júlia, da importância da gente, pelo contrário, até desconfiar de assinaturas de espíritos muito elevados, porque muitas vezes, mesmo em mensagens verdadeiramente boas, os espíritos superiores, na 99% das vezes, eles vão evitar assinar com o nome real deles para não despertar vaidade, para não despertar esse tipo de sentimento nos médiuns, né? Porque a gente sabe o quanto nós somos ainda suscetíveis a esses sentimentos. Então, mesmo em mensagens verdadeiras, a tendência é eles não assinarem com o próprio nome. Agora, se eles se assina com o nome de Dr. Bezerra, por exemplo, e a mensagem, como a Júlia falou, tem um fundo violento, um fundo de medo, um fundo... Você percebe que tem algo estranho, né? Ou algo que foge ao bom senso, à lógica, à razão. A gente percebe que provavelmente se trata de algum espírito tentando se passar por Dr. Bezerra apenas com esse intuito de fazer a sua mensagem tomar proporções maiores, né? Ganhar credibilidade. E o mesmo acontece entre encarnados, né? Eu tenho sofrido muito com os meus pais aqui, mais até, não só os meus pais, né? Eu sinto que assim, os amigos deles também, né? Muitas pessoas dessa faixa etária que estão ali no WhatsApp, não sei o quê, e aí eles recebem um monte de mensagem de médicos, né? Médicos, entre aspas, pessoas vestidas, né, de jaleco, e aí falando, isso aqui cura isso aqui cura aquilo, não toma isso, toma aquilo. E, nossa, é um desespero, porque acreditam em tudo. E a gente tem que ter cuidado, porque as pessoas se revestem dessas aparências de títulos, né? Né? É um médico que está falando, é médico da onde?
Você não sabe se é médico só porque está de jaleco. Ah, não, mas botou o CRM. Aí você foi pesquisar esse CRM para saber se ele existe mesmo. E mesmo que exista, se esse CRM é realmente dessa pessoa que está no vídeo, você não sabe nem quem é, você nunca viu antes. Então, a importância de nós nos preocuparmos em realmente pesquisarmos, irmos a fundo dos conteúdos, não repassarmos conteúdos que não temos certeza. Na dúvida, não repassa. Se tem dúvida, se você também não está com paciência de pesquisar para ter certeza, não repassa, deixa quieto, morre em você, porque as redes sociais elas estão amplificando o poder da fofoca, né? A fofoca morre na gente quando a gente também não repassa. E a mesma coisa a gente pode fazer nas redes sociais também. A gente deixa morrer na gente essas notícias, essas coisas que a gente não tem certeza. Morre em você, não repasse, porque você pode estar prejudicando uma pessoa, uma outra pessoa que vai acabar fazendo aquilo sem pesquisar e pode até, né? Sabe Deus, pode até desencarnar dependendo do que mandarem tomar, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado realmente e não ficar repassando informações que a gente não procure fazer como Emmanuel está orientando aqui fazer, de se aprofundar e realmente ter certeza do que está sendo dito. Então, continua, Emmanuel. Primeiramente, peraí, não, tá tudo certo. Achei que eu tinha esquecido de ativar o microfone. Primeiramente, o leitor amigo da verdade e do bem analisar-lhe-á as linhas para ajuizar da pureza do seu conteúdo, compreendendo que se as suas expressões foram nascidas de fontes superiores, aí encontrará os sinais inequívocos da paz, da moderação, da afabilidade fraternal, da compreensão amorosa e dos bons frutos, enfim. O que significa o leitor amigo da verdade e do bem? É o leitor imbuído de boa vontade. É aquele que, como no parágrafo anterior que a gente estudou, busca o exame sincero, pois suas motivações são igualmente sinceras. Ele é aquele que busca a alma das letras, procurando o verdadeiro sentido do conteúdo, sempre balizado pelas virtudes do Cristo listadas por Tiago na nossa mensagem da noite de hoje. No capítulo 18 do livro Os Mensageiros, o personagem Belarmino, doutrinador, quando encarnado, diz: o Evangelho é o livro divino. Enquanto estamos na fieira da vaidade e da ignorância, não nos expõe os seus segredos. O que isso significa? Significa que enquanto a gente ignora, enquanto a gente não se coloca nessa vibração, a Julinha falou bem no comentário anterior. As nossas palavras, mesmo que escritas, elas têm vibração, elas têm uma sintonia, porque a gente sempre fala da vibração quando a gente fala, né? Mas o que a gente escreve fica impregnado da mesma vibração do momento que a gente estava escrevendo, da intenção, né? Do sentimento que você está escrevendo aquele texto, fica impregnado nas palavras. Mas só consegue perceber quem está na mesma sintonia. Então, o que Belarmino quis dizer nessa mensagem do livro Os Mensageiros? Enquanto ele estava encarnado, muitas vezes ele não enxergava a beleza do Evangelho. Ele lia, mas aquilo não tocava no seu coração. Ele não conseguia realmente ver o verdadeiro propósito. Mas por quê? Porque ele estava em outra sintonia. Ele estava ainda numa sintonia muito materialista, muito, né, terra a terra, voltado ali para os bens materiais, voltado para as dores materiais, voltado somente para a preocupação da vida encarnada. Quando ele desencarna e que ele passa a trabalhar ali arrependido dos seus erros, aí sim ele desperta na sua alma essa sensibilidade e consegue começar a perceber a vibração do Evangelho. E como que isso não acontece com a gente, né? Como a gente estuda, por exemplo, a doutrina espírita. Eu li o Livro dos Espíritos lá há mais de quase 20 anos atrás. Eu li lá o Livro dos Espíritos pela primeira vez, mais de 20 anos, né? Porque eu tinha 18, 19 anos. Há mais de 20 anos atrás.
E agora estamos na casa de Emmanuel, todo sábado, 11 horas da manhã. Aproveito para convidar a todos aqui presentes e a todos que vão assistir depois. A Casa de Emmanuel está com esse estudo do Livro dos Espíritos todo sábado às 11 horas, mas aí é presencial. E o meu entendimento é outro. Já é completamente diferente do que eu tive há 22 anos atrás, porque eu era outra pessoa, com outra experiência de vida, com conhecimento quase nenhum ainda da doutrina. E aí, quando você lê agora, 20 anos depois, com toda a bagagem de vida, de experiência e de estudos na própria doutrina, de outras obras, de palestras, então você começa a ler e aí você começa a enxergar muito mais informações, né? Muito mais vibrações que estavam naquelas palavras de Kardec e naquelas palavras dos Espíritos. Então, a importância da gente estar sempre relendo, da gente estar sempre revisando os nossos conteúdos espíritas, porque com o passar do tempo a gente evolui. Então, a gente tem essa capacidade muito mais apurada de detectar esses segredos, como o Belarmino falou aqui, que estão não só no Evangelho, né? O Evangelho é o principal, é a nossa fonte principal de moral do Cristo, mas em todas as obras, né, que nós temos no Espiritismo, em especial o Pentateuco kardeciano, mas não só. Tantas outras obras que Chico Xavier nos trouxe também. E tantos outros, de Valdo. E, bem, você vai passar a vida toda lendo e não vai conseguir ler tudo. De tanto conteúdo bom que a espiritualidade deixou para a gente. Abro para vocês novamente. Nesse parágrafo, é bem interessante quando o Emmanuel chama a gente assim, leitor amigo da verdade e do bem. Então, ele já coloca para a gente, né? Leitor amigo da verdade e do bem, analisar-lhe-á as linhas. Então, ele já convida para que a gente possa fazer essa análise, né? Por quê? Porque lá embaixo ele começa, no finalzinho, ele diz: aí encontrará os sinais inequívocos da paz, da moderação e da afabilidade fraternal, da compreensão amorosa. Então, assim, se o texto vai me dar esse tipo de bem-estar, né, então a gente já começa a entender que a gente está diante de algo bom, né? Então, lá na questão 267, por isso que eu falei que eu ia trazer muita coisa do Livro dos Médiuns, na questão 267, no quarto parágrafo, diz assim: os espíritos superiores têm uma linguagem sempre digna, nobre, elevada, sem qualquer mistura de trivialidade. Tudo dizem com simplicidade e modéstia. Jamais se vangloriam e nunca fazem alarde de seu saber. Agora, dos espíritos inferiores ou comuns, apresentam sempre algum reflexo das paixões humanas. Toda expressão que denote a baixeza, a presunção, a arrogância, é indício característico de inferioridade ou de mistificação. Então, é essa atenção que a gente tem que ver, por isso que o Emmanuel diz, né, leitor amigo da verdade e do bem, é para a gente analisar tudo isso. Né? Então, a gente tem que analisar esse conteúdo, e o livro dos médiuns nos convida a gente refletir muito mais, já que todos somos médium em algum, né, aspecto, e a gente está numa proposta, né, de frequentar a doutrina espírita trabalhando no bem. Trabalhando no bem também é a divulgação da doutrina espírita. Então, se eu não tenho conhecimento, eu vou ser aquela pessoa que vou repassar informações equivocadas, porque o outro me disse que era isso, porque o outro falou que era do outro espírito. Se eu não tenho esse entendimento, eu me deixo levar até por uma palavra bonita. E a gente tem isso tudo, esse estudo, no Livro dos Médiuns.
Aí, boa noite para todos aí, né? Obrigado. Ligar o áudio aqui de novo. Então, mas se a página reflete os venenos sutis da parcialidade humana, semelhante mensagem do pensamento não procede das esferas mais nobres da vida. Ainda que se origine da ação dos espíritos desencarnados supostamente superiores, a folha que não faça benefício em harmonia e construção fraternal é apenas reflexo de condições inferiores. No livro dos médiuns, de Allan Kardec, há critérios claros para identificarmos se uma mensagem provém de um espírito superior. Esses critérios estão detalhados, em especial no capítulo 24, da identidade dos espíritos, a elevação moral, a sabedoria, a simplicidade, o desinteresse pessoal, a racionalidade e o respeito. Então, Julinha nos trouxe. O livro dos médiuns é o guia mais seguro que nós temos quando o assunto é identificação do conteúdo, da letra, do espírito de mensagens psicografadas, porque se aqui na Terra nós temos como pesquisar um texto, né, de um encarnado, procurar saber o currículo daquela pessoa, procurar saber o cabedal de estudos, de tudo, né, de tudo que aquela pessoa já apresentou, de toda a formação que ela tem, para aí sim tentarmos tirar uma conclusão mais precisa se aquela pessoa é digna de confiança ou não. Quando é uma mensagem psicografada é um pouco mais complicado, porque você não vê o espírito. Mesmo o médium, muitas vezes, ele recebe a mensagem, mas ele não vê o espírito que realmente é a forma física daquele espírito. E mesmo se ele visse, ainda assim a gente sabe que o espírito tem o poder de plastificar, de modificar o seu perispírito e apresentar uma aparência a que ele desejar, muitas vezes, né? E não necessariamente vai ser a aparência real que ele quer ser reconhecido. Então, o livro dos médiuns nos traz essa percepção de realmente analisarmos o conteúdo, as palavras, qual é o fim daquela mensagem, o que no fim das contas aquela mensagem está passando para você de conteúdo, de ações, né? Quais são as ações que aquela mensagem te recomenda para a sua vida, para com o próximo. E aí, se você percebe que existe uma divergência moral entre aquela mensagem e o que o Cristo pregava, você já começa a perceber, no mínimo desconfiar de que aquele espírito talvez esteja apenas se passando por um bom espírito, né? Ou principalmente, como a gente já falou no parágrafo anterior, se passando por nomes de espíritos famosos apenas com esse objetivo de ter credibilidade. Mas, se você tiver a prudência de se utilizar de antes, né, antes de você querer julgar mensagens, no mínimo estude profundamente o livro dos médiuns, né? Procure estudar com profundidade, em grupos de estudo. E aí, quando você já tiver algum conhecimento mínimo básico da doutrina, aí sim você começa a se aventurar nas mensagens espíritas, mas com esse cabedal anterior de conhecimento, porque senão você não vai nem, como a gente já viu no parágrafo anterior, ter a vibração necessária para alcançar o espírito das mensagens. E aí ainda completei aqui, ó, devemos ter muito cuidado, pois por mais que as assinaturas das mensagens sejam de nomes populares, se não seguirmos os 5 critérios apontados por Kardec, certamente se trata, se ela não, né, se a mensagem não estiver dentro dos critérios apontados por Kardec, certamente se trata de um espírito enganador ou de um pseudo-sábio, valendo os mesmos critérios para avaliarmos
conteúdos advindos de encarnados também. Jorge, pode falar. É legal. Inclusive, até aqui, que vocês estavam falando, eu não peguei a conversa anterior, eu peguei no finalzinho, a Júlia estava comentando, e você agora. Aí que eu comecei a me situar na questão. Estou lembrando das mensagens apócrifas. Quantas mensagens, né, assim, que tem o nome de entidades, né, que foram muito conhecidas, mas se nós formos analisá-las direitinho, elas não batem com os critérios éticos para esses 5 itens até que você acabou de citar. Né? E muitos de nós, às vezes, nas reuniões, por vários rincões, e, digo assim, instituições espíritas, tem assim, reuniões específicas, principalmente com relação a desencarnados, né? E às vezes as mensagens elas não são muito bem analisadas, não são muito bem pensadas, e elas são passadas de uma forma, que eu coloco aqui, mas se as páginas refletem o veneno sutil da parcialidade humana. Então, nós desconhecemos às vezes que o próprio intermediário ali ele está traçando algo anímico, que é dele. E ela não procede. É o texto que lá o Tiago coloca lá em cima. Ó. Quantos. Não, peraí, aqui é o 15. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. A mensagem vem clara. Por isso que a referência nossa, em todos os sentidos, a Júlia participa lá na live, lá, o Marco Aurélio. Marco Aurélio é enfático em dizer há referências de médio ao Chico Xavier. E ultimamente de Valdo. Estou errado, faz papino, Júlia. Não é isso que o nosso irmão lá, Aurélio, comenta? É real, é verdade. E quantas informações chegou através dele para nós? Que hoje, né, estamos se concretizando, descobrindo algumas coisas lá para o lado da Europa, que o Emmanuel, ó, há muitos anos comentou nos livros aí do próprio livro Emmanuel. A Júlia mesmo comentou isso lá na live, digitando lá. Né? Enfim, nós, deixa eu ver o horário aqui, porque senão né, vou para a minha contribuição. Nós, às vezes, invigilantemente, no afã desejoso, às vezes, de colaborar, e nós às vezes, colaboramos só na ótica daqueles que não têm, assim, uma visão mais aprofundada. Mas, na verdade, né, os nossos reflexos, finalizando aqui, ele coloca, são de condições inferiores, aqui nesse parágrafo. Só isso. Muito obrigado, desculpem. Eu também vou fazer um comentário desse parágrafo, que o Emmanuel ele frisa aqui para a gente se a página reflete os venenos sutis da parcialidade humana. Então, a gente vai também trazer a questão 268 do Livro dos Médiuns, que tem lá questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Item 1. Através de que sinais pode-se reconhecer a superioridade ou a inferioridade dos espíritos? Aí a resposta é pela linguagem deles. Como distinguis um estúrdio de um homem sensato? Já dissemos que os espíritos superiores nunca se contradizem e só dizem coisas boas, só querem o bem. Esta é a preocupação deles. Então, se traz o bem, né? Se estimula coisas positivas, a gente está no caminho, né, de entender que aquilo ali é bom. Né? E no nosso evangelho, para a gente não deixar de comentar o evangelho também, a gente tem aqui o capítulo 21, que fala haverá falsos cristos e falsos profetas, né? E lá no item 7, Kardec faz um comentário assim para nós.
O Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhece os bons espíritos, caracteres sempre morais, nunca materiais. Então, isso também a gente tem que botar uma atenção, porque a gente sabe que estamos na matéria, necessitamos da matéria para progresso. Agora, a gente não pode colocar a parte material acima da espiritual e da moral, né? Então, fica aí como dica, né, para cada um de nós, para que a gente possa sempre se esforçar para, diante de qualquer mensagem, a gente ter essa observação, ou seja, esses olhos de ver. Vamos em frente. Só fazendo um adendo, Julinha, realmente sobre o Tiago, eu pesquisei aqui enquanto vocês estavam falando, é porque a fonte que eu peguei é uma fonte mais teológica, né, de teologia, e realmente na teologia o mais comum aceito era que é Tiago Justo, mas realmente existem obras de Emmanuel onde ele aponta esse Tiago da Epístola como sendo o Tiago menor, o apóstolo, né? Então realmente existe essa divergência entre o que é mais comumente aceito na teologia hoje, né, da ciência teológica, e algumas obras, algumas mensagens de Emmanuel realmente tem essa diferenciação. Então vamos para o último parágrafo. Examinai, pois, as páginas de teu contato com o pensamento alheio diariamente, e faze companhia àquelas que desejam elevação. Não precisas das que se te figurem mais brilhantes, mas daquelas que te façam melhor. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel, no capítulo 17, intitulado Vocação, discorre sobre como as inclinações e os pensamentos das pessoas determinam suas ações e, consequentemente, suas criações, incluindo obras literárias. Logo, quando lemos as obras, entramos em contato direto com o pensamento do autor. Quando lemos Platão, por exemplo, entramos em contato com o pensamento de Sócrates. Quando lemos os Evangelhos, entramos em contato direto com o pensamento do Cristo. Então, a importância, né, de a gente ler um livro e da gente procurar conhecer o autor do livro, porque, como a gente já falou anteriormente, as palavras também são carregadas de vibração. Então, a importância da gente procurar conhecer a história, conhecer quem é ou quem era, né, no caso de desencarnados, os autores das mensagens, porque isso vai fazer com que a gente já também consiga chegar mais facilmente no espírito da palavra. Porque você conhecendo a pessoa, né, tanto que é muito comum, né, hoje em dia a gente conversa muito com as pessoas por escrito, né, nos mensageiros da vida, aí, nos WhatsApps da vida. E aí, geralmente, o que acontece? Quando você está conversando por escrito, muitas vezes você não entende exatamente o que a pessoa está querendo dizer, o sentimento, né? Porque você não está vendo a expressão facial, você não está vendo o tom de voz. Mas geralmente, quando você conhece a pessoa, é mais fácil, né? Porque você sabe quem é a pessoa, essa pessoa é uma pessoa mais nervosa, ou essa pessoa é uma pessoa mais calma. E aí você consegue compreender mais fácil o que está escrito de alguém que você conhece. Então a importância da gente procurar conhecer os autores, né? Conhecer o autor do texto, porque isso ajuda a gente a chegar mais facilmente no verdadeiro espírito da letra daquele que escreve. Tem um ditado que diz: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Também podemos adaptar dizendo: diga-me o que lê e te direis o que pensa. Suas leituras principais indicam o que busca o seu coração, né? E é verdade, porque geralmente o que a gente realmente mais gosta de ler, o que a gente mais gosta de ouvir, o que a gente mais gosta de ver,
está indicando o que está dentro do nosso pensamento, o que está dentro da nossa busca, né? O que a gente realmente está buscando. Então, cuidado, né? Cuidado com o que você anda tendo muita vontade de ver, de ler, de fazer, porque está indicando ali, talvez, suas predileções, né? Muitas vezes, os livros ou os vídeos que estão em alta nas prateleiras principais, né? Quando você vai numa livraria, geralmente tem lá aquela prateleira maior, a mais vistosa, a que tem luzinha em volta, não são os que vão te edificar verdadeiramente. Apenas vão te levar para as fieiras da inutilidade e da indiferença, através de um entretenimento barato. Por isso, procure minerar, que a gente deve procurar minerar os nossos conteúdos, né? Como o minerador ali picaretando a pedra até achar o ouro, até achar o diamante, a gente também tem que fazer isso quando a gente vai buscar os livros na livraria. E não se deixar levar pelos destaques materiais do marketing do mundo, né? Então, muito cuidado quando a gente entrar numa livraria ou quando a gente entrar no YouTube, por exemplo, não se deixar iludir pelo que está na página principal, pelo que o algoritmo está te oferecendo, porque muitas vezes eles vão te oferecer o que dá dinheiro, o que vende, e não necessariamente o que edifica, né? A importância de termos esse cuidado. Por fim, no prefácio do livro Boa Nova, Humberto de Campos, escrevendo sob o pseudônimo de Irmão X, menciona Marcos e João, dois dos apóstolos de Jesus. Ele destaca que ao relatar as histórias do Evangelho, prefere não citar autores famosos, como no passado, quando era encarnado, como filósofos e escritores renomados, pois a sua intenção era oferecer agora uma visão mais direta e simples da mensagem cristã. Humberto ainda conclui: existem espíritos esclarecidos e outros evangelizados, que eu faça parte desse segundo grupo, refletindo assim a humildade e a intenção de enfatizar a importância da vivência nos ensinamentos do Evangelho, mais do que na simples erudição e do conhecimento intelectual, né? Então, você vê nas mensagens de Humberto de Campos pós-desencarnado, o foco dele era mencionar os evangelistas e não mais mencionar filósofos, mencionar pessoas famosas para dar para dar ênfase à sua obra, né? Para chamar atenção, para fazer com que os outros comprem. Porque depois de desencarnado, com os olhos do espírito mais abertos e desvendados, ele percebendo a importância que não importa, né? Não importa se não vão querer comprar o meu livro por futilidades, né? O que importa é que aqueles que vão buscar esses livros vão buscar porque desejam encontrar o espírito do Evangelho e não mais porque estão à procura do famoso, daquele que é mais conhecido, daquele que traz mais brilho para a sua obra, e sim buscar aqueles que estão de boa vontade, aqueles que a gente, como leu anteriormente, são os amigos do bem, são as pessoas que realmente já desejam buscar a verdade do Evangelho. Então, essas pessoas vão buscar no prefácio dos livros menções como de Marcos, João, Mateus, do próprio Cristo e tantos outros irmãos de luz que nós temos como exemplo, e não mais vão procurar por nomes de pessoas famosas da atualidade, né? Só como sendo selo de garantia de qualidade dos textos. Bem, era isso que eu tinha para anotações para o nosso estudo da noite de hoje, e abro para vocês para as conclusões finais também. Nesse último parágrafo, a gente tem que prestar muita atenção nessas palavras do Emmanuel, né? Então, assim, ele deixa para essa reflexão nossa no final, quando ele fala assim, examina. Então, atentar pelas palavras, né, que estão no texto, quando ele diz examinar, e depois ele, na outra frase, ele diz, não precisas, né, das que te figurem mais brilhantes, mas daquelas que te façam melhor.
Então, assim, o que a gente busca? Né? Isso que o Vitor está trazendo. Né? A gente vai procurar o que nos livros? Né? O que a gente vai buscar numa mensagem? Né? Não é só um livro espírita, mas também um livro espírita. A gente vai só pelo que está ali na página inicial, a gente vai... Temos que examinar, porque até o que os livros espíritas, a gente sabe que nem todos são livros bons. Então, como o Jorge estava falando, né, que a gente tem hoje, dentro da doutrina, figuras, médios, que já se provou por A mais B que são médios sérios, como é um Chico Xavier, né, que foi um médio por excelência, né, o maior mineiro do século. Temos o Divaldo, né, temos Raul Teixeira, Dona Ivone, temos vários médios que escrevem, né, que psicografam e trazem conteúdos muito interessantes. Então, o Emmanuel diz, mais brilhante ou que te faça melhor? Então, a gente está aqui para examinar. E esse estudo de hoje é para que a gente possa refletir um pouquinho mais. Vou trazer nessa mensagem final um pedacinho de um texto do Leon Denis, porque o Leon Denis, para mim, é um dos espíritos que mais me chama a atenção nos seus livros, porque ele sempre está te chamando a atenção, que ele diz, homem, né, amigo, né? Então, assim, quando você lê Leon Denis, você realmente entra na vibração desse grande espírito, né? Então, assim, é tão bom isso, né? Que a gente se sente até íntima dele. Então, no livro Depois da Morte, no capítulo 26, tem um pedacinho que ele fala assim para a gente: necessária uma grande prudência para se entrar em relação com o mundo invisível. O bem e o mal, a verdade e o erro, neles se misturam. E para distingui-los, cumprem passar todas as revelações, todos os ensinos, pelo crivo de um julgamento severo. Nesse terreno, ninguém deve aventurar-se, senão passo a passo, tendo nas mãos o facho da razão. E o facho da razão já temos através de Kardec, de uma fé raciocinada. Então, nós estamos num momento que não dá mais para a gente se deixar enganar, né? Quando o Jorge trouxe, no livro dos médiuns, as comunicações apócrifas, a gente vai deixar aqui que isso está no capítulo 31 do livro dos médiuns, é muito interessante, quem quiser ler, a partir do item 28, são várias mensagens apócrifas. Temos aqui nome de Vicente de Paulo, temos de Napoleão, temos aqui de Jesus. Então, são mensagens que é interessante que a gente leia para que a gente possa ver a sutileza, né, que já Kardec trouxe para nós através do livro dos médiuns. Então, Jorge traz aí para a gente essa informação. Eu estou só colocando o local para melhor acesso, né? Capítulo 31, né? A partir do item 28, nós temos aí todos esses ensinamentos. E para fechar, porque é bom trazer Emmanuel, né? Já que o texto é do Emmanuel, nesse livro Pensamento e Vida, no capítulo 10, que ele fala sobre entendimento, o finalzinho do capítulo, ele diz para a gente assim: devemos empenhar os nossos melhores sonhos, de vez que apenas o amor puro é capaz de criar em nossa mente a energia da luz divina, a expandir-se de nós em reflexos de protetora renovação. Então, a energia divina deve permear os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para que a gente possa reproduzir o bem. Isso. Lá na casa de Bezerra,
eu entrei em contato com um livro, um dos últimos livros que Bezerra de Menezes fez, né, psicografou, enfim, e onde ele alerta o cuidado que o espiritismo tem que ter para ele não se tornar uma doutrina de regras frias, onde para de pulsar o coração e vem só as regras. Ele alertou muito isso, para que o espiritismo não se torne isso, que a gente não deixe. E é isso, né? Começa a ser o risco de uma doutrina que seja mais uma exibição do que propriamente algo que faça a gente mudar internamente para melhor, né? E é como se finaliza. O mais importante são aqueles que te façam melhor, que onde você evolua, né, na direção daquilo que o Cristo apontou, né? É uma coisa que tem que ter cuidado, sim, muito cuidado. Sabe as palavras de vovô Bezerra. Exato, exatamente. Como diria as crianças da evangelização. É. Bem, estamos chegando aqui a 1 hora de estudo. Então, agradecer a presença de todos. Lembrando que o estudo da semana que vem já é setembro. Então, já entraremos no Setembro Amarelo. Será João e Selma, os 2 primeiros que vão apresentar textos com tema. Selminha vai vir, então. Vai ter Selminha e vai ter João. Vai ter o casal 20. Então, convido o João para fazer a nossa prece de encerramento. Que bom, João, que Selminha vai vir com você também. Que bom. Isso aí. Só assim, né, que ela vem. Não, pois é. Daqui a pouco a gente vai ficar com ciúme dela estar indo só para outras reuniões. Tá bom. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer ao nosso mestre e irmão Jesus pelos ensinamentos que ele nos deixou, que nós possamos aprender, procurar pôr em prática, para sermos pessoas melhores amanhã do que fomos hoje. Que nós possamos ajudar a quem precisa e sermos um pontinho de luz para quem procura. Graças a Deus. É isso aí, meus irmãos. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Tenhamos uma semana maravilhosa. Se inscrevam no canal, deixem o seu joinha, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Vamos fazer essa mensagem chegar o mais longe possível. Fiquem com Deus, pessoal. Até quinta-feira que vem. Forte abraço. Tchau.